Olá pessoal, hoje vamos dar continuidade àquele trabalho de registro das nossas memórias. Hoje nós vamos falar sobre a nossa participação no movimento escoteiro. Quando eu cheguei no José Walter, uma das primeiras pessoas que a gente fez amizade, a nossa família, foi a família do Paulo Johnny Garcês Moreira, o pai dele, seu Raimundo Moreira, e dona Maria de Jesus Moreira. Ela era professora, minha mãe professora, e eu não sei como houve esse encontro, não sei se foi na igreja, havia a celebração da missa na escola Rogaciano Leite, e ali as pessoas começaram a se encontrar. Sei que eles tinham vindo, eram oriundos de Uruoca, e nós éramos de Capistrano. Então, não sei, realmente eu não sei como a dona Jesus conheceu a minha mãe, mas de modo que a gente, morando perto, eles moravam na rua 45 e eu morava na rua 41. A gente começou a ter esse contato. E aí, o Paulo participava do grupo escoteiro Cristo Rei, que eles tinham morado aqui na Aldeota, e ele ia todos os sábados para a reunião. Acho que foi talvez até vendo ele fardado ir para a reunião que eu tenha feito esse contato, sábado à tarde. E aí a gente procurou saber, e eu terminei também dizendo que queria participar do grupo, e ele nos levou para essa reunião. Aí foi eu, depois o Ronald, o Zezinho, e outros, né, o Crispim. Aí vai chegando outros e a gente começou a participar ainda lá no Cristo Rei. Depois, o grupo lá do Cristo Rei tinha mais escoteiros do José Walter do que lá da região da Aldeota. E aí nós já tínhamos talvez aí umas 2 patrulhas só do José Walter. E aí a dificuldade de você ir para lá, pagar transporte, as pessoas tinham dificuldade, todos nós, né? Era melhor que a gente formasse o nosso grupo lá no José Walter. E aí a gente propôs para o comissário regional, só aqueles garotos, né, de 13, 14 anos, 15 anos, 16, e fomos falar com ele, e depois de um certo tempo nós conseguimos, e aí arranjamos um espaço lá no centrinho. Quando o José Walter foi construído, tinha os centros comunitários regionais, locais, em cada etapa, sabe, chamado de centrinho, que as assistentes sociais trabalhavam para a integração social daquela comunidade, daquele povo, daquele conjunto, que tinha sido formado por gente de várias partes de Fortaleza, do Ceará, do interior. Então tinha que ter essa socialização. Aí nós conseguimos um espaço, um quartinho pequeno lá na Avenida I, no centrinho daí. Então foi uma experiência muito interessante, o escotismo para mim, eu aprendi também muito, tanto nessa relação com a natureza, como também a relação interpessoal com uns com os outros, né? E eu cheguei a ser chefe, né, chefe de tropa, e com o Paulo, quando foi embora, ele foi para a AMAN, passou no concurso da AMAN, hoje ele é coronel do Exército aposentado. Pois bem, e aí eu que fiquei com essa responsabilidade. Aí, à medida que a gente ia aumentando, a gente precisava de um espaço maior, saímos do centrinho da Avenida I. Aí eu acho que nós fomos para o Colégio 21 de Julho, depois nós fomos para o centrinho da J, depois nós fomos para o CSU, antes fomos para o centrinho da Avenida D, e depois para o CSU. Então foi uma experiência no escotismo muito interessante. Muitas pessoas, a partir dos pais, das crianças que vinham, a gente ia também expandindo assim o nosso ciclo de amizade. Aí conheci o seu Humberto, a dona Eliane, que nos ajudou, seu Orimar foi outra pessoa também, que era líder político, né, local, ele também nos ajudou, e os meninos também foram crescendo, e a gente foi dividindo a responsabilidade. Ronald, Helder passou a ser chefe de tropa, depois veio o Luciano, irmão do Zezinho, que a gente chamava de Francisco Luciano, também passou uma temporada na chefia de tropa. Aí nós formamos um grupo, né, que a gente trabalhava, se dedicava ao escotismo, e também era o nosso grupo de amigos, né?
A Judite, irmã do Paulo, a Angeliette, a Marley, tomavam conta da Alcateia, de Lobinhos. Eu já disse no outro vídeo que o escotismo ele é formado por Lobinho, de 7 a 10 anos, de 11 a 14 escoteiro, de 14 a 17, 18 por aí, sênior, e depois os pioneiros. Então, quando o grupo tinha essas 3 faixas, Lobinho, escoteiro e sênior, eu, que era o chefe do grupo, pensei em formar o grupo de pioneiro, e comecei, e achava também bom porque nós podíamos trazer jovens mulheres, né? Porque naquele tempo não tinha mulher nos grupos de base. As mulheres do escotismo eram as bandeirantes, que formavam um grupo à parte. Mas para pioneiro podia ser misto, homem e mulher. E aí nós, através dos próprios sêniores, né, e dos escoteiros, nossos amigos, a gente começou a convidar as meninas também para vir. E aí eu percebi que precisava de um mestre pioneiro, que é o nome do chefe que coordena, o líder dos pioneiros. E aí eu estava fazendo faculdade na UES, curso de História, e encontrei um professor muito dinâmico, que já era professor do Estado, já era formado em pedagogia, e a gente vinha todo dia, toda noite, ou nas noites que ele estudava, não lembro se ele era toda noite, no ônibus, pegava o ônibus BR-116 José Walter. Ele até, tivemos um encontro agora, ele reviu isso. Então o ônibus lotado, né, muitas vezes até pendurado, até reduzir o número de passageiros, que as pessoas iam descendo, né? E aí, eu conversando com o Manel, ele disse que foi até dentro do ônibus. Aí eu disse: rapaz, eu queria que você viesse participar do movimento escoteiro. E ele ficou assustado, não sabia nem o que era escotismo e tal. Mas depois de uma certa relutância, de eu ter conversado muito outras vezes, né, ele resolveu ir. Foi com a esposa dele, na época era a professora Edinalda. E aí, eu acho que ele se encantou pelo grupo, e o grupo se encantou também por ele. E aí fizemos um bom trabalho, o nosso grupo ficou formado, né, de Lobinho, escoteiro, sênior e pioneiro. Eu acho que naquela época, naquele momento, o único aqui no Ceará. Então, formado esse grupo, eu tive a oportunidade de chegar a ser, pela relevância que teve no grupo escoteiro, eu fui convidado para ser comissário distrital, que era o responsável pelo escotismo em toda a cidade de Fortaleza. Tinha os distritos, né? Por exemplo, o interior tinha outro distrito, então eu era o responsável em Fortaleza, e tinha o comissário estadual, que era o responsável geral. Então foi muito importante. No escotismo, o que marcou também foram os acampamentos. Nós fizemos acampamento em Maranguape, acampamento em Capistrano, acampamento em Aratuba, e acampamentos regionais aqui em Fortaleza, numa fazenda do Moisés Pimentel, ali ao lado da Lagoa da Maraponga, onde hoje é um parque. Ali também nós acampamos várias vezes. Mas o marco principal foi o Jamboree, que é o acampamento internacional que eu participei no Rio Grande do Sul em 80 ou foi 81, agora fica 1980. Então, foi muito interessante. Fui de onde? Foi eu, o Valtinho, que era um escoteiro nosso, e o Manuel, que inclusive hoje é meu colega da Igreja Brasileira. Ele é Dom Manuel, bispo Manuel Rocha. Então foi uma experiência muito interessante ver os escoteiros de todo mundo, né, ali reunidos naquele parque e tal. Então, o movimento escoteiro ele foi muito importante para mim do ponto de vista assim, da socialização. Eu já falei no anterior que eu trabalhei no começo com auxiliar dos pintores, né, do seu Nonato, trabalhava com Costa, depois com o seu Leite, depois na Relux e por último na Del Rio, sempre como operário, vamos dizer assim. Mas eu já fazia faculdade e queria ser professor. Então o movimento escoteiro trouxe para mim um pouco da didática que você tem que ter, da liderança, né? Como é que você vai trabalhar com criança sem ter uma liderança, sem ter uma didática? Então, o movimento em si, ele tem a sua própria dinâmica. E eu aprendi muito e me favoreceu,
e ainda hoje favorece, na sala de aula como professor. E também em outras atividades que eu vim, que requeriu de mim liderança, né? Como a direção da faculdade, a direção do CRED, que eu ainda vou falar, a oportunidade que eu tive de ser secretário de Educação de 3 municípios, né? Então, essa liderança que eu aprendi, tive, me serviu para a minha vida profissional, adulta, eu captei lá no movimento escoteiro. Devo isso ao movimento escoteiro. Afora as amizades, né? As amizades foram tão intensas que em 2019, através do WhatsApp, eu consegui formar, procurar os colegas, né? Fizemos um acampamento lá em casa, na Carqueja, e depois, no período da pandemia, eu lancei a ideia da gente fazer depoimentos, né, escritos, e nós escrevemos um livro. E, como de fato escrevemos o livro, um livro com depoimentos, uma produção coletiva, né, que eu fui o organizador com o Manuel, que fez toda a revisão, a Fabiana também trabalhou na revisão, e nós publicamos esse livro impresso e fizemos o lançamento lá na casa da minha mãe, que a Irene criou agora uma parte cultural dessa casa, um polo cultural, chamando Casa da Dona Denise. Foi muito interessante porque a minha mãe sempre apoiou também o movimento, porque a gente era escoteiro, precisava muito do apoio dos pais, né? E aí agora, nesse final, todos adultos, a maioria acima de 60 anos já, né? Nós nos reencontramos, escrevemos sobre a nossa juventude e estamos sempre tendo encontro. Houve um encontro há um mês lá na Caucaia, na casa da Marli, e houve agora domingo, sábado para domingo, dia 30 e 1º de outubro, na casa do Manuel, que foi muito gostoso, lá em Horizonte, na chácara do Manuel em Horizonte. Então, essas amizades, elas continuam, né? Uma boa parte, né? Outras a gente nunca mais encontrou, mas aquele núcleo principal do movimento escoteiro ainda continua na nossa vida. Então eu queria fazer esse registro da importância do movimento escoteiro na minha formação profissional e também na minha formação como pessoa, né? Como homem, porque o movimento escoteiro ele favorece a isso, né? E agora, mais recentemente, eu estou me preparando para colaborar com o grupo oitavo grupo que vai funcionar na UES a partir do próximo sábado, né? E eu, como professor da UES, vou dar essa colaboração através do Ronald. Foi que eu tive a oportunidade de reencontrar o escotismo na prática. Então é isso por hoje e depois a gente conversa mais. Muito obrigado e até a próxima.